E aí pessoal, vídeo novo aqui no canal. Preciso melhorar essa introdução, né? Mas enfim, depois eu mexo com isso. Seguinte, das duas micobactérias de interesse médico, temos o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium leprae. Elas destoam um pouco das eubactérias, digamos assim, porque nós, entre alguns critérios de classificação do gênero Mycobacterium, nós temos as de crescimento rápido e lento. Mesmo a de crescimento rápido, ela ainda é lenta em relação às bactérias convencionais. E a bioquímica da célula bacteriana. Então aqui nós estamos falando de bactérias que não se coram pela coloração de Gram, e sim pela coloração de Ziehl-Neelsen, pelo fato delas possuírem na parede celular o ácido teicoico, o ácido glicólico, tá? Então, são duas doenças que, no caso da hanseníase, é interessante notar que epidemiologicamente cerca de 8% apenas da população do mundo é competente o suficiente para se contaminar pelo Mycobacterium leprae e desenvolver as formas pichoviana, paucibacilar, multibacilar da hanseníase, tá? No caso da tuberculose, um problema paralelo, né, e que diz respeito à tuberculose é a co-infecção dessa doença com o vírus HIV. São dois organismos que o tratamento ele é demorado, então são um tratamento que dura meses, e é importante a gente pensar o seguinte: às vezes, e pensar num tratamento com antibiótico faz sentido, né, levar essa discussão nesse caminho. Uma das condições que a gente vê que o tratamento com antibiótico está funcionando é porque nós temos a remissão dos sintomas. Então, o tratamento, medicamentosamente, os sintomas, eles são dependentes do tratamento, né? À medida que as bactérias morrem, há remissão dos sintomas. Lembrando que algumas células bacterianas, como a gente já viu aqui em algumas aulas, elas têm a antigenicidade relacionada às estruturas da célula como um todo, tá? Só que, no caso da tuberculose e da hanseníase, o paciente ele não vê melhora dos sintomas, né, num curto prazo. Então, muitas vezes o paciente ele abandona o tratamento e, em outras vezes, os efeitos colaterais fazem com que esses pacientes abandonem o tratamento, tá? Então, o controle da doença da tuberculose, que é uma doença de notificação compulsória, é muito importante, tá? Então, nós estamos falando de bacilos, né, ligeiramente curvos, mas eles não são vibriões, não encapsulados, não esporulados e imóveis, ou seja, eles não possuem estruturas flagelares. A transmissão da doença acontece por vias gerais, por perdigotos, tá? Então aqui nós temos a inalação de gotículas contendo bactéria. Prevenção, máscara. Literalmente qualquer máscara, porque a bactéria é grande o suficiente em relação aos vírus e ela é barrada, o trânsito das bactérias é barrado pelo lúmen das máscaras cirúrgicas, ok? Vírus, não. Portanto, a fala, tosse, espirro de pessoas com tuberculose ativa é a principal fonte de infecção, tá? Então, o micobactério é um patógeno, é uma bactéria intracelular obrigatória, tá? Ela pode desenvolver a infecção, né, dentro das células, dos macrófagos, tanto dentro quanto das células, o que faz ela ser facultativa. Ela é aeróbia obrigatória, então ela infecta trato respiratório, tá? Ela é de crescimento lento e ela adentra ao nosso corpo pelos pulmões, tá? Então, o macrófago fagocita o bacilo, essas micobactérias se multiplicam dentro do macrófago, matam o macrófago, liberam novos bacilos que infectam novos macrófagos e assim a infecção persiste e a carga bacteriana aumenta, tá? E ao entorno de um macrófago contaminado, de uma massa
de micobactérias aderida ao epitélio pulmonar, há uma reação antígeno-anticorpo, formando um granuloma, que está ligado ali muitas vezes às complicações dos quadros tuberculósicos, tá? Então, o que é o granuloma? Nada mais é do que a reação do organismo à infecção. E essa formação do granuloma, essa reação, é que causa as lesões do pulmão, tá? Então, o granuloma nada mais é do que um composto de macrófagos e outras células inflamatórias, ok? A tuberculose latente, ela ocorre após a primeira infecção. Na tuberculose latente, os bacilos estão dormentes, o sistema imune está mantendo-os sob controle. Então, é um período de assintomatologia, tá? As pessoas nesse estágio não apresentam sintomas e nem transmitem o bacilo, porque a carga bacteriana é baixa. Eu vou usar o termo de carga parasitária, embora esteja falando de bactérias, né, e não parasitos clássicos, mas para a gente entender a infecção como sendo um parasitismo, né? E nesse momento, né, a tuberculose sai da fase de latência, quando a gente tem a reativação dos bacilos dormentes devido ao comprometimento imune, está aí o exemplo da HIV, em uma segunda infecção, ou em continuidade à primeira infecção, né, quando ela não é assintomática e sim ativa, nós estamos falando da doença ativa. E aqui há uma progressão local e posterior, uma disseminação da infecção e transmissão para a pessoa infectada, tá? O micobactério ele não possui fatores de virulência como as bactérias convencionais, tá? Como toxinas e adesinas, principalmente a questão do flagelo que ele não tem, tá? Mas, graças à sua simplicidade, ou seja, por não possuir estruturas de membrana e de parede que vão induzir a esses fatores de virulência e nem o fato de produzir toxina, né? Ele consegue controlar o ambiente hostil do macrófago, inibindo, por exemplo, a fusão da micobactéria com o fagossoma e o lisossoma, tá? Então existem algumas proteínas quinases que bloqueiam essa fusão, tá? As que não possuem, as bactérias, os micobactérios que não têm essa mutação, que não possuem essas proteínas quinase que permitem a evasão da fusão do fagossoma e do lisossomo, são eliminadas, ok? Além dessas quinases, existem outros mecanismos de ação, também coordenada por proteínas, por exemplo, a tirosina fosfatase, tá? Que permite ela evadir esse meio de virulência, tá? Como manifestação clínica básica, tosse por mais de 3 semanas, tosse com muco, né? Febre baixa, sudorese noturna, emagrecimento, fadiga, falta de apetite, palidez e rouquidão. Alguns fatores de risco associados a essa doença, como imunocomprometimento, tá? HIV, transplante, câncer, imunossupressor, como corticoide, diabetes, insuficiência renal, pobreza, baixa escolaridade, porque é um ambiente insalubre, né, onde essas pessoas vivem associado a baixa escolaridade, regiões onde tem aglomeração, tipo orfanatos, asilos ou prisão, tá? Pessoas marginalizadas, todas elas são fatores de risco, tá? Acredita-se que 1/3 da população mundial está infectada pelo micobactério, tá? Muitas dessas pessoas são assintomáticas, muitas dessas pessoas não transmitem, mas existe os casos graves da doença que está associado ao comprometimento do sistema imunológico, tá? O diagnóstico pode ser por meio direto, tá? Com baciloscopia, radiologia e prova tuberculínica, tá? A baciloscopia ela é mais rápida, tá? E a titulação da baciloscopia te auxilia no tratamento e no tempo e a droga que você vai usar para o tratamento. E o tratamento da tuberculose ele vai ser realizado em diferentes fases. Então, a fase de ataque e a fase de manutenção, tá? Isso dura ali em torno de 3 a 6 meses, podendo se estender até 1 ano, tá? Mas eu não vou entrar nos protocolos de droga, porque existe um protocolo do Ministério da Saúde, então é fácil para vocês localizarem no Ministério da Saúde os POPs, tá?
para o tratamento da tuberculose. É um tratamento que é feito pelo SUS, tá? Então aí, dando crédito ao nosso Sistema Único de Saúde, tá? Então, não cabe aqui nessa aula ficar entrando em posologia de medicamento, porque cada entidade, cada nível de internação primária e secundária, ou até mesmo na fase de reabilitação, usa determinados protocolos para o tratamento, controle e cura da tuberculose, ok? Muito obrigado aí pela presença de vocês, inscreve, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Um abraço.